A mulher de Ló foi a pessoa que ficou conhecida na Bíblia por ter sido transformada numa estátua de sal. A história da mulher de Ló está registrada em Gênesis do capítulo 19, verso 26. Apesar de a Bíblia não trazer quase nenhuma informação sobre ela, nem mesmo seu nome, o estudo bíblico mostra que aquela mulher se tornou um exemplo contra a falta de perseverança e a desobediência diante de Deus. E nesse vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi a mulher de Ló. Mas antes eu quero convidar a vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sino de notificação para que vocês não percam nenhum estudo bíblico que for postado aqui. E compartilhem esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam entender sobre quem foi a mulher de Ló e o que a sua história nos ensina. A mulher de Ló aparece na Bíblia já no contexto da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Ela era esposa de Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia também diz que Ló tinha 2 filhas, o que obviamente parece implicar que aquela mulher era a mãe das moças. A Bíblia diz que dois anjos do Senhor foram até a cidade de Sodoma. Chegando à cidade, eles foram recebidos por Ló com grande hospitalidade. O objetivo dos anjos era avisar Ló sobre a destruição iminente da cidade e tirar sua família dali antes que a destruição tivesse início. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, a Bíblia relata que os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa pedindo que Ló entregasse os 2 visitantes a eles. Os sodomitas queriam abusar dos 2 anjos que estavam ali em forma humana. Os anjos do Senhor precisaram ferir todos aqueles homens com cegueira, pois os homens de Sodoma queriam arrombar a porta da casa de Ló. Foi nesse exato momento em que os anjos do Senhor instruíram Ló a pegar sua esposa, filhas e genros e sair com toda a sua família da cidade o quanto antes, pois o pecado de Sodoma havia chegado ao limite. Ao amanhecer, os anjos do Senhor apressaram Ló para que deixassem logo a cidade, para que eles não perecessem no castigo de Deus contra aquela cidade. Parece que a família de Ló demonstrou uma certa hesitação em deixar a cidade, o que se harmoniza com o comportamento da mulher de Ló mais à frente. De modo que os anjos do Senhor precisaram pegá-los pela mão e tirá-los para fora da cidade pela misericórdia do Senhor. Assim, a mulher de Ló, o próprio Ló e suas 2 filhas foram todos conduzidos para fora da cidade e aconselhados a fugir para o monte. Nesse ponto, os anjos do Senhor foram bem específicos. Um deles, inclusive, chegou a avisar que Ló, sua esposa e suas filhas deveriam fugir com determinação para salvar suas vidas. Eles não podiam olhar para trás e nem parar no meio do caminho, para que não viessem a perecer. Nesse contexto, Ló até conseguiu negociar a possibilidade de não precisar ir para as montanhas, mas poder ficar refugiado em outra cidade. Parece que a cidade proposta por Ló estava originalmente destinada também à destruição, assim como Sodoma e Gomorra, mas acabou sendo poupada. E nesse exato momento, a Bíblia relata que quando o sol ainda estava saindo, Ló e sua família já estavam chegando à pequena cidade de Zoar. Então o texto bíblico diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E toda aquela campina e tudo o que havia naquele lugar foi destruído. Bom, o que antes era um vale fértil tornou-se um lugar de desolação e esterilidade. E foi nesse ponto que a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Ela desobedeceu a ordem expressa do Senhor através de seus mensageiros. Ou seja, ela preferiu deixar de olhar para a frente e contemplar a salvação de sua vida para olhar para trás e contemplar a destruição e a morte.
A mulher de Ló hesitou e olhou para trás. Parece que ela tinha saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma ainda não tinha saído dos limites do seu coração. Então, juntamente com toda aquela campina, a mulher de Ló encontrou sua destruição. Alguns estudiosos sugerem que talvez essa expressão seja uma indicação de que a mulher de Ló fosse simplesmente soterrada pelos materiais que choveram durante o juízo de Deus sobre aquela região. Até hoje aquele lugar tem excesso de sal e enxofre, onde está localizado o Mar Morto. Inclusive, formações salinas em forma de pilastras de sal são frequentemente usadas por turistas que visitam a região como lembrança da história da mulher de Ló. Mas a história da mulher de Ló traz uma lição muito séria, no qual no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus usou a mulher de Ló para advertir seus ouvintes sobre a insensatez de reagir com desobediência diante do juízo de Deus. Nesse sentido, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 32. A mulher de Ló não é somente conhecida por ser uma mulher que desrespeitou uma ordem de Deus. Pelo contrário, ela também é conhecida por ser uma pessoa que não abriu mão do seu passado, ou seja, que não deixou o seu passado para trás. A história da mulher de Ló também nos dá um exemplo de seguir a Cristo e olhar para o nosso passado. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo diz que se quisermos segui-lo, devemos nos esquecer de nós mesmos, carregar cada dia a nossa cruz e segui-lo. E esse tem sido um dos maiores problemas do homem, que preferem trocar a bênção de Deus por algo que é mundano. A mulher de Ló também é um típico caso de uma semente que é lançada sobre os espinhos. Ou seja, que é aquela pessoa que recebe a mensagem, a liberdade, a salvação e a misericórdia de Deus, mas como seu coração fica muito preocupado com as coisas mundanas e com os prazeres deste mundo, elas se tornam infrutíferas. E por isso seus frutos nunca amadurecem. E lá no Evangelho de Marcos, do capítulo 8 ao verso 36, Jesus diz: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Então, que isso sirva de lição tanto para mim e tanto para você que está assistindo esse vídeo. Então, embora não saibamos muitas coisas sobre a mulher de Ló, sabemos que não podemos repetir o seu comportamento. Aqui cabe bem a importância da exortação. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque na obra de Deus, em nosso compromisso com o Senhor, não deve haver espaço para hesitação. E se você gostou desse vídeo e gostou de conhecer mais sobre a história da mulher de Ló, eu te convido a deixar o seu gostei, se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo com mais alguém, para que mais pessoas possam entender mais sobre a história da mulher de Ló.